A indústria automobilística no mundo está dando passos até, de certa forma, firmes no sentido do carro elétrico e até do carro autônomo. Isso está acontecendo no Brasil com a mesma velocidade ou é um fenômeno mais vagaroso ou é um fenômeno que talvez nem venha a ocorrer? Bom, em primeiro lugar, agradeço pelo convite. Em relação à resposta, eu diria que certamente no Brasil o ritmo dessa mudança tecnológica e mesmo das práticas de mobilidade de pessoas, empresas, né, em relação aos países mais desenvolvidos, está acontecendo num ritmo bem abaixo, bem menos rápido do que acontece nos outros países, especialmente países desenvolvidos da Europa, Japão, Estados Unidos. Porém, também é importante dizer que, mesmo pegando em países da Europa, pegando o caso da França, há toda uma pressão para que as montadoras e a cadeia automotiva, de uma maneira geral, desenvolva e coloque em prática, coloque no mercado veículos híbridos, elétricos e mesmo autônomos. Há uma legislação nesses países, que não é exatamente a mesma, mas ela tende a convergir no sentido de até mesmo proibir que carros com emissões, carros funcionando com motores a combustão interna, deixem de ser vendidos a partir de 20 anos ou 10 anos, uma coisa assim, com ritmos crescentes, né? Essa legislação existe, mas ela cada vez mais, eu estou me referindo agora aos países desenvolvidos, se percebe que há um certo otimismo exagerado e uma restrição talvez rápida demais para que esse processo de transição ocorra, mesmo nesses países, né? Então, é possível dizer que a expectativa dessa transição, vamos dizer, da substituição dos veículos a combustão interna por veículos com menos emissões, mais sustentáveis, do tipo elétrico, híbrido e mesmo autônomo, vem acontecer sim, mas um ritmo menor do que até então muitos estudos ou mesmo a mídia estava projetando. Porque essa transição, ela é lenta, ela é muito complicada, né? Sim. Falando em termos de Brasil, eu já havia dito que é um ritmo bem mais lento, né? O Brasil tem algumas especificidades, em particular toda a cadeia do etanol, né? Perfeito. Que é uma fonte de energia mais sustentável, menos poluente, mas que para algumas pessoas, mesmo alguns especialistas, justificaria um investimento menor nessas novas tecnologias, como por exemplo o veículo elétrico. Mas, a meu ver, o etanol é de fato uma alternativa muito interessante para o Brasil, mas ela não deveria justificar um atraso, uma velocidade menor de estudo, difusão, né, produção mesmo dessas alternativas de mobilidade urbana, especificamente nos veículos. Porque né? se apostar no etanol, o mercado vai ficar restrito ao Brasil, né? Muito provavelmente vai ficar restrito ao Brasil, e a gente vai ficar totalmente descolado do que está acontecendo no resto do mundo, e não vejo necessidade, porque é possível pensar, como já está se pensando, né? Muitas montadoras, ou algumas montadoras, já estão investindo, por exemplo, no veículo híbrido, funcionando com etanol. Sim. Também, né? Quer dizer, o etanol, me parece que o futuro é de diversidade, né? Vai na linha da diversidade. Cada país, cada região vai oferecer uma diversidade com componentes diferentes, um país em relação ao outro. No caso do Brasil, o etanol é uma característica, é um recurso nosso, é uma tecnologia que nós já desenvolvemos e há muito a desenvolver ainda, né? Mesmo nos veículos a etanol, né? O bicombustível brasileiro, né? Há várias oportunidades de melhoria do desempenho deste motor, sim, independente do veículo elétrico e outras alternativas. Mas, no caso do Brasil, o etanol deve continuar sendo parte da cadeia da matriz energética brasileira, o que não impede que a gente deva, a meu ver, estimular e desenvolver pesquisas e mesmo produção de veículos com novas tecnologias, alternativas com efetivamente menos poluição, com menos
aspectos que implicam no risco à sustentabilidade. Qual é o estágio de desenvolvimento tecnológico dos veículos brasileiros, automóveis, caminhões? Qual é o estágio no Brasil? Falando dos veículos tradicionais, o Brasil, talvez uns 5, 6 anos para cá, perdeu prestígio, perdeu o brilho que ele tinha e perdeu, eu diria, até mesmo recursos, competência na parte de engenharia, no desenvolvimento de novos produtos, né? Por quê? Acho que, em primeiro lugar, talvez, eu diria que o aspecto mais importante é o seguinte: o mercado e a expectativa que o mercado apresenta no sentido de crescimento traz, do ponto de vista das montadoras, razões para elas investirem aqui no mercado local, né? Embora o mercado da indústria automobilística seja totalmente globalizado, né, as características de um país, o mercado que esse país apresenta e o potencial de crescimento desse mercado, sim, é um fator muito importante para explicar o investimento que as montadoras fazem em engenharia, também em fabricação de veículos no Brasil. E toda essa crise econômica que o Brasil está passando já há um bom tempo demais, né? Acho que todos nós concordamos com isso, acabou trazendo consequências para que a decisão das montadoras, todas elas multinacionais que operam no Brasil, tenha sido no sentido de realocar investimentos em engenharia para outros países, tirar aquilo que o Brasil, ao longo dos anos 90, né, especialmente nos anos 90, acabou ganhando em termos de uma competência em engenharia bastante importante, que sempre existiu no Brasil, a partir dessa história toda que nós temos aqui na indústria automobilística. Ela sempre existiu, ela cresceu muito ao longo dos anos 90, com base em toda aquela expectativa que o Brasil ia ser uma potência nessa área e em outras áreas também. E de uns 5, 6 anos para cá houve um refluxo desse investimento, então as montadoras decidiram por reduzir a engenharia brasileira, né? E a capacidade da gente aqui desenvolver, não necessariamente produtos totalmente novos, mas partes importantes de projeto de produtos novos. Além da questão do mercado, que não cresceu como se imaginava, como você acabou de dizer, o custo do desenvolvimento tecnológico no Brasil é mais alto do que nos outros lugares? Eu não diria, assim, eu não tenho nesse momento números para poder te dizer isso, mas acho que o custo do desenvolvimento não é um aspecto. Eu acho que, por exemplo, a qualidade dos nossos profissionais, dos engenheiros no Brasil, é de uma maneira geral muito boa. Então não acho que haja um problema de qualidade na formação e nas competências da engenharia, do engenheiro e da engenharia brasileira. Eu acho que não é portanto, também não é um problema de custo associado, talvez, às questões trabalhistas. Eu acho que não é esse um problema importante. Eu diria que o primeiro problema é esse: a expectativa de crescimento do mercado não foi a que se imaginava. Um outro aspecto que eu acho que é importante é o fato de que o Brasil é um país muito grande, com um mercado potencial historicamente grande também para a indústria automobilística, mas é o único país com este tamanho de mercado que não tem uma montadora nacional. Perfeito. Uma montadora de capital nacional. Sim. Talvez o México talvez seja um país próximo do Brasil nesse aspecto. Mas se você pega a Coreia, Japão, Estados Unidos, os países europeus, todos eles têm, pelo menos uma, em geral, mais do que uma montadora local, de capital nacional, que se você acompanha a história, o desenvolvimento da tecnologia, desse setor, em geral, um grande responsável por fazer acontecer o desenvolvimento local, do ponto de vista da engenharia, etc. Nos anos 50, quando o governo Juscelino se atraiu com mais força à indústria automobilística, até então havia algumas montadoras no Brasil, né, que importavam o veículo desmontado e montavam. Naquele momento se tentou associar o capital internacional com o capital nacional, na Volkswagen, na DKV Mag e coisas desse tipo, né? Mas o capital nacional não aguentou as necessidades de investimento, né? E aí o parque ficou totalmente dominado. Numa época em que o esforço era pela produção. Né? Hoje em dia, cada vez mais,
a produção, você só fortalecer a capacidade de produção não é mais suficiente para você ganhar relevância nesse mercado e conseguir o desenvolvimento da engenharia e uma projeção maior, vamos dizer assim, da competência dessa indústria, não só em termos locais, como também globais, né? Então a questão da engenharia é chave hoje em dia, né? A capacidade de desenvolver novos produtos, incorporar novas tecnologias, desenvolver também novas tecnologias é fundamental. E isso sempre está associado nos países onde a indústria automobilística é forte. Coreia, né? Do Sul, Japão. Japão, Alemanha, França, Estados Unidos, né? É muito claro que esses países e as suas empresas montadoras, elas privilegiam, como não poderia deixar de ser, a engenharia no próprio país. Sim, o que não significa que elas não possam ter engenharia em outros países. Sim, claro. O próprio Brasil, né? No Brasil a Volkswagen, a General Motors, a própria Ford, numa escala um pouco menor, são empresas que estão há várias décadas no Brasil e elas têm e tiveram, como eu estava dizendo, nos anos 90, uma engenharia bastante importante, bastante significativa, né? Tínhamos menos antes dos anos 90, nos anos 90 ela se fortaleceu e vários produtos foram desenvolvidos aqui no Brasil, uma parcela importante de produtos novos, globais, foram desenvolvidos no Brasil e ultimamente a gente está vendo um refluxo disso, né? E a gente fica à mercê das decisões destas montadoras que têm a sua sede em cada um desses outros países. Então, por exemplo, o caso da decisão de fechamento da Ford, sim, é uma decisão tomada na matriz lá nos Estados Unidos, por uma série de motivos que dizem respeito à estratégia da montadora, que está muito, né, sedimentada, consolidada nos Estados Unidos. Tem uma estratégia global e o Brasil é um país que acaba tendo que, vamos dizer, sofrer consequências positivas ou negativas de decisões que são tomadas lá. No caso da Ford, aqui era o único lugar do mundo onde ela fabricava caminhão e não tinha como fazer trocas globais, digamos assim. Sim. Né? Então acho que a operação ficou pouco atraente para e também teve uma decisão que é meio paradoxal, no momento que a gente fala tanto em sustentabilidade, que apoiou que foi utilizada, né, que a Ford deixou claro, que é uma ênfase que ela quer dar em veículos do tipo SUV, né, veículos Sim. mais caros, com uma margem maior e que a operação aqui de São Paulo, né, do São Bernardo, não estava dedicada a ela, né? Sim, sim. Então também tem. E os SUVs são carros que vão no extremo oposto Sim. da sustentabilidade, da baixa emissão. É o contrário disso. Sim. Mas pelo fato de estarem na moda, pelo fato de oferecerem uma margem muito significativa, nos Estados Unidos está se vendendo muito SUVs e a Ford está indo nessa direção. Uhum. Então são movimentos muitas vezes contraditórios que acontecem nesse setor. Claro. Né? De um lado fala-se em veículos autônomos, elétricos, de outro lado ênfase em carros extremamente poluentes e super pesados. Uhum. Na nossa conversa, antes de começar a gravação, você está dizendo que a indústria automobilística é muito conservadora para dar passos de mudança. Sim, né? sim. Ela sempre foi conservadora e muito provavelmente vai continuar a ser. Então ela resiste muito, na verdade, de uma maneira geral, todas as montadoras, e a gente pode ver isso em cada um dos países, não só no Brasil, mas nas suas sedes também, elas não são empresas, vamos dizer assim, fortemente voltadas à inovação. Né? Sim. A inovação vem mais por necessidade, por obrigação. Veja, por exemplo, talvez a gente possa citar um pouquinho o caso do Dieselgate, né, que foi aquele escândalo, né, que a Volkswagen teve que arcar com as consequências por ter, vamos dizer assim, mitigado e escondido um pouco os níveis de emissão de alguns dos veículos que ela produzia. Isso aconteceu, uma investigação nos Estados Unidos. Quer dizer, isso de uma certa forma demonstra uma tentativa de permanecer onde sempre esteve, né, com a mesma tecnologia, com o mesmo grau de emissão, e parecer, muitas vezes, que está fazendo coisas que, na verdade, podem, como nesse caso se mostrou, contraditórias. Esse é um exemplo somente de vários outros que mostram que a indústria automobilística ela tem uma inércia muito grande. Né? Sim. E ela procura, vamos dizer assim, como uma estratégia geral, manter a sua linha de produtos, as suas tecnologias, explorá-las o mais tempo que for possível. Né? Agora, elas
cada vez mais percebe por uma série de forças, seja elas forças legais ou o envolvimento de novas empresas que até então não pensavam na indústria automobilística, como o próprio Google, Tesla, né? Tesla, Facebook, todas essas empresas da área de tecnologia, da informação, né? Internet, que hoje cada vez mais estão identificando na indústria automobilística e em novos produtos e tecnologias um potencial de mercado muito bom. Isso acaba provocando nas montadoras algum tipo de resposta, né? Que se fosse por elas não iria acontecer de uma maneira muito mais lenta. Qual é o estágio no Brasil da produção de veículos, o chão de fábrica? E, por exemplo, quando a Fiat veio para aqui, para o Brasil, para Pernambuco, ela instalou uma fábrica que era a mais avançada que tinha no mundo naquele momento. É um padrão geral ou não? Eu acho que não é um padrão geral. O Brasil tem fábricas, vamos dizer, de diversas idades, né? E claramente, quanto maior a idade da fábrica no Brasil, menos moderna ela é, o que não significa que não tenha havido investimentos importantes em fábricas antigas, do ponto de vista da sua criação, da sua início de operação, como o caso da própria fábrica da Volkswagen, que é uma fábrica emblemática aqui no Brasil. Há vários estágios, né? Quanto mais nova é a fábrica, a tendência é dela ser mais, vamos dizer, avançada, mais moderna, mais atual do ponto de vista da tecnologia. Talvez valha a pena fazer um comentário que no Brasil, historicamente, diferentemente de países mais desenvolvidos, as operações brasileiras, as montadoras brasileiras, elas fabricam numa mesma operação um número significativamente maior de modelos do que correspondentes fábricas, por exemplo, nos Estados Unidos ou mesmo na Alemanha e mesmo no Japão. Por conta da escala de produtos, né, do volume de produtos produzidos e do mercado brasileiro também, no Brasil, em cada planta se fabrica um número maior de modelos do que correspondentes plantas no exterior, elas são mais dedicadas a um modelo só. Quanto maior a escala do produto fabricado numa planta, mais moderna ela tende a ser. E no Brasil, as fábricas, como eu falei, são mais flexíveis, mas, por outro lado, menos, vamos dizer assim, automatizadas, menos modernas do ponto de vista estritamente da tecnologia. Isso prejudica um pouco a produtividade. Isso prejudica um pouco a produtividade, mas tem a ver com mais frequência, né? Isso tem a ver um pouco com estratégias de produção, que no Brasil é uma e que nem sempre é a mesma, em geral não é a mesma em países mais desenvolvidos. Professor, vamos falar um pouco da cadeia produtiva. A cadeia produtiva hoje é basicamente multinacional também, não é? Sim, 100% das montadoras são multinacionais. Elas compõem o primeiro nível da cadeia. O segundo nível é o das autopeças de nível 1, de Tier 1, que são também, hoje em dia, praticamente todas elas multinacionais. Mas elas fazem mais sistemas hoje. São conhecidas hoje como sistemistas. São empresas como a Mali, Magneti Marelli e outras. Elas são empresas também multinacionais, operações no mundo inteiro. E no Brasil, praticamente todas elas, no passado não era assim, hoje em dia são sistemistas, autopeças de nível 1, 100% multinacionais. Depois vem o Tier, a gente chama de Tier, o nível 2 e nível 3, que nesses casos ainda resta um número importante de empresas brasileiras, que são tão mais importantes em termos de presença, né, de existência, quanto menor for a empresa, quanto menos relevante ela é do ponto de vista do conteúdo tecnológico. Então, claramente, ao longo das últimas décadas, as empresas brasileiras do setor ainda existem, mas elas estão muito concentradas nos níveis inferiores da cadeia. São fornecedoras de pequenas peças de baixo teor tecnológico, e são empresas em que, vamos dizer, por algum motivo, a importação desses insumos ainda não se viabiliza
por alguma questão, né? Muito provavelmente por custo ou pelo fato da qualidade ser compatível, algum aspecto assim. Então não é um quadro muito interessante. Deve ser um problema de imposto. Alguma coisa, dificuldade de importação, volumes, alguma razão para ainda elas existirem, né? É um bom número de empresas, mas claramente vamos dizer, de importância relativa do ponto de vista da tecnologia que está em jogo, menor. Eu me lembro de 1988, eu editei uma capa na revista Exame sobre a venda da Metal Leve, que era uma indústria, né, que tinha grande relevância no Brasil. Depois foi a Cofap, que foi embora. A Frios Varga, quer dizer, que foi comprada, né? Elas foram adquiridas por empresas multinacionais. Mas aí tem um aspecto, talvez valha a pena, quando você fala em Metal Leve, ela foi comprada por uma empresa alemã muito importante chamada MAHLE, que é uma empresa que, talvez seja uma exceção, mas é uma empresa que tem um centro de desenvolvimento de tecnologia no Brasil. Talvez herdado da Metal Leve. Não, talvez alguns engenheiros eram da Metal Leve, mas o centro de tecnologia que a MAHLE tem aqui na Via Anhanguera, próximo de nós, a 20 minutos daqui, aqui da USP, é um centro que foi desenvolvido, o investimento foi decidido posteriormente. É uma operação bastante nova, é um prédio novo, e onde e é um papel importante que esse centro de tecnologia da MAHLE joga em termos globais. Mas é um caso também não muito sistemático. O que eu quero dizer assim, é um caso em que a montadora multinacional estrangeira que adquiriu operações de uma empresa importante de capital nacional acabou também investindo em tecnologia por uma questão de estratégia própria. Não é isso que acontece normalmente. Vamos explorar um pouco a sua especialidade em termos de mobilidade, né? No mundo desenvolvido, esses dos carros elétricos e híbridos, acho que já tem mais chance de ganhar mercado e coisas desse tipo. No Brasil também? No Brasil, de novo, eu queria dizer o seguinte, existe uma grande divulgação, vamos dizer assim, uma grande veiculação de notícias que muitas vezes exagera um pouquinho o quadro do que acontece fora do Brasil, né? As próprias montadoras, acho que em parte têm responsabilidade sobre isso, né? Então, eu acompanho, eu participo de uma rede de pesquisas internacional que todo ano tem eventos fora e acompanho muito o que acontece. A sede fica na França dessa rede, a gente vai, a cada 2 anos, o evento acontece na França, depois em algum outro país, nos períodos intercalados, né? E que vocês... E a gente acompanha muito, por exemplo, a questão de uns 6, 7 anos atrás, a Renault fez uma divulgação maciça de que ela teria todo um conjunto um portfólio de produtos de automóveis, né? Elétricos, puramente elétricos, né? 4, 5 modelos, né? Foram um grande fracasso do ponto de vista do que se esperava, de tudo que se veiculava na época. Vários desses modelos não estão sendo mais vendidos, a expectativa de vendas daqueles que sobraram se reduziu muito. E os veículos elétricos ainda, me referindo a países como a França, a Alemanha, Estados Unidos, menos, mas, ainda dependem muito de subsídios, né? O volume de vendas, que é muito menor do que aquele que era esperado e veiculado, ele é muito maior do que no Brasil, mas ainda é um volume pequeno em relação aos veículos tradicionais, e eles ainda dependem de subsídio, de incentivos governamentais para que essa venda exista, mesmo nesses níveis pequenos como a gente tem hoje, né? Então isso é algo ainda bastante importante. Mas no Brasil, claramente, a frota de veículos elétricos é praticamente inexistente, né? Ela se resume a um número muito, muito pequeno, uma porcentagem muito pequena em relação ao que é vendido do restante da talvez frota. Talvez a área de táxi. Nos táxis, porque há incentivos no caso do táxi, mas é uma frota muito pequena, né?
não se vê no Brasil uma tendência de crescimento significativo dessa frota, né? Em países como os Estados Unidos, a Tesla também, se a gente acompanha um pouco a história da Tesla, né, que é recente, é uma empresa nova nesse setor, a expectativa de vendas, não só de vendas, como da própria produção, tem encontrado muito mais dificuldade de se viabilizar do que se imaginava e se veiculava nos primeiros momentos, né? A Tesla tem tido muita dificuldade de produzir aquele volume que ela imaginava produzir, né? E do ponto de vista de vendas também, essa própria dificuldade de conseguir produzir na escala que ela prometia acabou comprometendo a expectativa de vendas, o desejo de consumidores de comprar esse produto, que é um produto relativamente barato nos Estados Unidos, mas a competição lá é muito maior, em geral os preços lá são muito menores que no Brasil. Sim. E de uma maneira geral, se a gente pegar as vendas globais de veículos elétricos no mundo, podemos até incluir os híbridos nesses números, eles são menores do que se esperava. No Brasil, menores ainda. No Brasil, menor ainda. Muito embora esteja havendo alguns movimentos, como, por exemplo, políticas de incentivo ao desenvolvimento de tecnologias de veículos híbridos, elétricos e mesmo autônomos, subsídios ou incentivos que estão na política chamada Rota 2030, que é uma política que veio substituir o Inova Auto, que terminou no ano de 2017, ficamos em 2018 reestudando o que seria a continuidade do Inovar Auto, desculpe, e que acabou sendo divulgado no final do ano passado e está entrando, vamos dizer assim, em operação agora em 2019. Longas conversas. Muito longas conversas, uma coordenação muito difícil entre as várias áreas envolvidas, mas que prevê incentivos, estímulos ao desenvolvimento de tecnologia no Brasil de veículos ou tecnologias mesmo específicas na área de veículos elétricos, híbridos e mesmo autônomos. Autônomos, então, tanto aqui no Brasil no Brasil que existe... um sonho muito longínquo, né? Existem alguns grupos de pesquisa em universidades federais, em São Carlos, mesmo aqui na USP, que desenvolvem pesquisa, mas ainda uma pesquisa ainda embrionária, pesquisa básica, com pouca, vamos dizer assim, aplicabilidade de imediato na indústria. É o que nós temos aqui no Brasil em termos de veículos autônomos. Pesquisas sendo feitas na universidade, mas ainda um pouco distantes de sua aplicação ou de uma parceria com montadoras nesses aspectos. Nos Estados Unidos, acho que é o país que mais está investindo do ponto de vista das empresas interessadas nessa área, mas também é algo ainda para talvez uma década, um pouco mais, para que a gente comece a ver alguma coisa mais efetiva funcionando mesmo, né? Agora, no campo da mobilidade, o essencial é a existência de um transporte público eficiente. Isso. Né? E acho que o Brasil tem muito que avançar nessa área, né? Tem muito espaço para ônibus, né? Enfim, formas de transporte coletivo, né? Que exige um investimento do poder público, né? Não adianta o setor privado ter o produto se não tem a infraestrutura onde circular. Certo, né? Cada vez mais o futuro em termos de mobilidade é o uso integrado de vários canais, de vários modais, que é o nome também que se usa tecnicamente, né? Então a integração de sistemas de transporte em massa com sistemas eventualmente de transporte individual motorizado ou não motorizado. Então o grande desafio para todas as cidades, para todos os países, é justamente de conseguir melhorar sempre essa integração, essas várias alternativas de uso de modais que vão ser adequados para os diferentes perfis de viagens, de perfis de deslocamentos que as pessoas ou grupos de pessoas precisam, né? O que a gente tem em países desenvolvidos é uma rede de transporte em massa muito mais desenvolvida, muito mais, vamos dizer, democrática, mais disponível, né, de maneira que novos modelos de transporte, novas tecnologias, elas acabam, vamos dizer assim, preenchendo certos nichos, certas demandas específicas que se combinam com aquela rede
que já existe, né? E que é muito baseada, é fundamental, a rede de transportes públicos. A gente está dizendo o quê? Os metrôs, né? Mesmo os ônibus, vamos dizer, tem um papel muito mais importante do que tem no Brasil para explicar os deslocamentos que as pessoas fazem, né? Outro dia eu li uma declaração do novo presidente da Associação dos Engenheiros Automotivos. Ele está dizendo o seguinte: na verdade, o engenheiro automotivo agora tem que ser um engenheiro da mobilidade. Sim, é sim. Isso mesmo? Lógico que é, porque você não pode só pensar mais no produto que você está projetando, né? Nas características do motor, no visual do automóvel, mesmo do visual do ônibus ou do caminhão que você está projetando. Você tem que estar, quer dizer, os profissionais envolvidos com o desenvolvimento da tecnologia, os engenheiros, como os demais profissionais que lidam com a mobilidade, tem que pensar não só no projeto, como no uso, na maneira como esse veículo vai ser utilizado, tanto do ponto de vista do seu peso, das suas características visuais, como também dos níveis de emissão, né, na possibilidade desses veículos se integrarem com outros modais, como a gente está falando. Então, uma visão de mobilidade, uma visão mais integrada da mobilidade, que é o nome do nosso laboratório, é fundamental em todos os níveis, né? Cada um com a sua especialidade, o engenheiro como projetista, né? O urbanista como aquele que projeta as cidades e a distribuição geográfica das cidades e cuida desses aspectos, o poder público como órgão regulador e de definição de políticas, tem que pensar de maneira integrada, com todos os componentes que fazem parte dessa cadeia, vamos dizer assim. Né? Esse pensamento já faz parte das preocupações dos cursos de engenharia de produção? Sim, nós não temos uma formação específica na área automobilística no nosso curso de engenharia de produção, nos cursos de engenharia de produção de uma maneira geral. Mas nas pesquisas que a gente faz, nos cursos específicos dessa área que nós ministramos, essa preocupação está muito presente, especialmente nas pesquisas que a gente desenvolve. E qual o relacionamento entre a universidade e o setor automobilístico? É forte? É mais ou menos? Tem integração? No Brasil, ele sempre... Aqui no Brasil? No Brasil, por exemplo, tanto o Inovar Alto como agora a Rota 2030, você tem instrumentos previstos ali que estimulam essa conexão, né? Então, assim, a necessidade, a importância dessa conexão no Brasil entre empresas e universidades sempre foi unânime do ponto de vista das declarações e das intenções, só que ela sempre deixou a desejar, né? Sempre teve... acho que no mundo todo é assim, quer dizer, as lógicas de funcionamento da universidade e das empresas são, por natureza, diferentes. O grande desafio é conseguir fazer essa conexão acontecer, porque ela sempre é vista, ela sempre é considerada como importante. Quer dizer, há uma diversidade de interesses, de dinâmicas de funcionamento, mas há um potencial de utilização, de aproximação e de troca de experiências, de projetos que podem ser feitos em conjunto inquestionável. O desafio é conseguir justamente como superar os entraves, né? Em países como a Alemanha, isso tem sido feito há muitos anos de uma maneira bastante bem sucedida. Em alguns centros que têm uma vocação muito forte para trabalhar junto com a indústria. Centros universitários de pesquisa que trabalham com recursos e com times mistos de engenheiros de empresas e professores, pesquisadores da universidade. No Brasil, isso ainda caminha num ritmo lento, né? Sim. Bastante lento de uma maneira geral, embora haja cada vez mais instrumentos previstos, como eu me referi agora há pouco, Inovar Alto e outros projetos e outros recursos que o governo coloca à disposição, e as universidades têm buscado também fazer isso, mas é um pouco abaixo do que talvez a gente pudesse já mesmo hoje, com as dificuldades todas que temos, lograr desenvolver.